Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam ótimos. Eu, professora Mariana, coordenadora do curso de vocês, vim aqui trazer algumas recomendações, algumas dicas para facilitar as nossas avaliações, né? Quando se fala em avaliações, a gente fica assim já ansioso, qual vai ser a matéria, como é que vai funcionar o seminário, mas eu trouxe algumas dicas que vão ajudar vocês, ok? Vamos então passar, né, para essa perguntinha aí. Como é que estão os estudos? Como é que está aí o tempo de vocês, o planejamento de vocês em relação aos nossos estudos, às participações nos fóruns? Como é que tá? Tá tudo bem? Tem muito texto? Tem pouco texto? Tá tranquilo? Então, né, no trimestre passado, algumas pessoas falaram, não, tá, a carga horária, a carga de conteúdos está muito alta. E aí teve uma reunião, né, dos professores, do colegiado, e o que a gente fez? A gente distribuiu mais, né, colocou 2 textos mais focados no assunto, um vídeo complementar, a videoaula, um exercício, os fóruns, né, o fórum geral, o fórum temático. E aí eu acredito que agora, né, vocês já estão aí adequados ao ritmo dos estudos e está tudo tranquilo, né? Qualquer coisa, fala com a gente no fórum lá da coordenação, nos fóruns temáticos ou nos fóruns gerais das disciplinas. Mas enfim, então se o estudo está ok, vamos voltar então às avaliações. Vocês já viram lá no calendário as datas das avaliações? Já estão se preparando para elas? Vamos ver. As orientações das nossas avaliações. As datas. 1º/6, o que a gente vai ter? A apresentação do seminário interdisciplinar. Do dia 2 ao dia 9, vocês vão fazer a postagem da parte escrita, que deve ser realizada no ambiente virtual Educa. E no dia 29/6, a gente tem a segunda avaliação, que é a avaliação A2, que vai ser composta por questões subjetivas e objetivas. Lembrando que nessa avaliação A2, o conteúdo é toda a apostila, né? Os 7 capítulos das apostilas de cada disciplina. Então, vamos falar, né, sobre algumas dicas do que já está mais próximo aí, que é o seminário interdisciplinar. Lembrando, pessoal, que as notas só serão atribuídas apenas aos alunos que assinarem a frequência, tá? Ou seja, somente quem comparecer ao polo, né, quem apresentar realmente o seminário é que vai ter nota, tá? Então, se planejem, né, dia 1º de junho, estejam às 8 horas da manhã, melhor 7h45 para não ter atrasos, no seu polo presencial para a apresentação do seminário. Como é que estão aí as reuniões com os grupos? Já está avançado? Espero que esteja, mas o que eu vou passar aqui para vocês, essas recomendações, também vão facilitar o andamento desse trabalho, né, desse seminário interdisciplinar. Então vamos às recomendações. Primeiro, acho que da última vez vocês até já adotaram, né, essa prática de entregar um resuminho de uma folha, no máximo, para a turma. Então você chegou, vai apresentar o seu tema, você elabora um resumo de uma página e entrega para cada um de seus colegas. O que acontece? Isso vai facilitar o entendimento do seu público, ou seja, das pessoas que vão estar te assistindo. Então, entregou lá o resumo e aí volta lá na parte da frente da sala e inicia a apresentação do seminário. Como que a gente faz mesmo? Apresenta os grupos, né, os membros do grupo, geralmente de 3 a 5 participantes, apresenta cada um, apresenta o tema, os objetivos do tema, né, o que você vai apresentar com esse tema. E aí inicia-se
seminário em si, né? A apresentação em si. E ao final você faz a finalização, que é a conclusão. Não? Então, para concluir, enfim, em suma, a partir do que foi exposto e finaliza a conclusão do seu tema. Após a conclusão, é importante também abrir ao público, ou seja, perguntar se alguém ali da turma tem alguma dúvida, tá? E aí pode ter algum debate, né, breve para discutir os assuntos propostos no seu tema. Lembrando também que a duração do seminário deve ser de 15 a 20 minutos, tá? É o tempo ideal para a apresentação. E se você for utilizar slides, é bem importante utilizar slides. Não para você ficar lendo os slides, tá? É importante o quê? Para nortear a sua apresentação, para facilitar o entendimento da turma. Então, quem for utilizar slides é uma ótima prática, né? Eu recomendo que utilizem, mas é importante seguir algumas dicas que eu vou passar agora, tá? Então, vamos às dicas se vocês, né, forem utilizar os slides. Primeiro, estabeleça a sequência lógica do assunto que deseja apresentar. Então, quando você for elaborar esses slides, é importante você fazer uma sequência lógica do seu tema. O que eu pretendo? Na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, né? Tem que ter uma linha de raciocínio. A partir dessa linha de raciocínio é que você vai iniciar a elaboração dos seus slides. E aí, em seguida, é importante o quê? Para colocar ali nos slides, colocar os tópicos principais. Tá? Não é a gente elaborar a parte escrita e copiar pedaços ali, trechos, frases longas, parágrafos e colocar no slide. É apenas o quê? Os tópicos mais relevantes, né? Então é necessário evitar os textos longos. Outra coisa, simplifique. Efeitos demais acabam tornando a apresentação cansativa. Então, às vezes a gente vai elaborar algum slide e acha que se colocar alguma coisinha piscando ali do lado, uma cor diferente, as letras que vão surgindo lentamente, que isso vai fazer o slide mais atrativo, mas não, vai tirar a atenção de quem está assistindo a sua apresentação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um slide, esse mesmo slide aí que vocês estão vendo, de um slide cheio de atrativos, né? Entre aspas, porque na verdade não são atrativos, eles complicam o entendimento. Olha lá, no cantinho, depois abre uma imagem e aí vai entrando uns efeitos, né? Para aparecer a frase do seu slide. Então, isso não é recomendado, ok? Isso tira a atenção da sua plateia, do seu público. Outra coisa também, várias imagens. Vê se alguém consegue enxergar o que está escrito aí, né? Complica também. Então é importante deixar o seu slide claro, simples. Em seguida, vamos para uma outra dica. Escolha a fonte com cuidado. Ela pode beneficiar ou prejudicar a sua apresentação. Olha essas fontes aí. Fontes que simulam as letras cursivas dificultam a leitura. Então, essas aqui, né, dificultam a sua leitura. Já essas aqui facilitam, tá? Então, é importante buscar fontes que sejam claras, né, que facilitem o entendimento de quem está vendo o seu slide. Então, títulos principais também é importante ter um tamanho adequado, né, para não ficar muito pequenininho. Lembrando que tem que justificar, né, para não ficar aquela coisa bagunçada. Fontes de títulos internos de 32 a 40 e o corpo do texto de 24 a 36. Lembrando que quanto for maior, melhor, né? Vocês estão vendo aí? Essas letras aqui têm tamanhos bons para todo mundo enxergar tranquilamente. Utilize fontes sem serifas, ou seja, que não haja esses prolongamentos
da letra, essas hastes aqui, que também complicam o entendimento. Então, o que não é recomendado? Esses tipos aí de letras, né? E o que é recomendado? Arial, né? Tarroma, Verdana, bom para o corpo do texto. Aquelas outras, né, que tem as hastes, se quiser utilizar apenas para um tópico, para o título, pode ser utilizado. Mas a melhor mesmo são essas aí. Em seguida, utilize cores que extinguem a audiência, né? Que extinguem a prestar atenção em sua apresentação. Então, quando você vai pôr uma fonte clara, o plano deve ser escuro, tá? E quando a fonte é escura, o plano deve ser claro, ou seja, aqui a minha letra é azul, o fundo é branco, tá? Olha que coisa horrível, né? Não compromete a leitura, né? Então, isso daí tem que ser, não pode ser utilizado, cores muito fortes ou dessa forma. Agora, como melhorou, né? Veja como melhorou. Em seguida, as ilustrações, as imagens que você for utilizar, também devem ser condizentes com o texto. Às vezes a gente coloca um texto e uma imagem que não tem nada a ver com aquele assunto. Então, é muito importante também adequar a imagem. Olha lá, o empreendedor encara riscos. A imagem está condizente, né, com o que está escrito. Outra imagem também condizente com o que a gente está abordando. Aliança estratégica ocorre quando duas ou mais organizações decidem conjugar esforços para perseguir um objetivo estratégico comum. Tá? Então, até mesmo em relação às imagens, é importante adequar ao assunto, ao tema que você está abordando. Outra dica, quando for expor dados quantitativos, tem que ter também algum significado, né? E não apenas os números. Então, vamos ver esse gráfico. Tem o gráfico aqui e tem a legenda, ou seja, esses números significam, né, alguma coisa. É importante colocar, então, o significado daquele gráfico. E outra dica fundamental, pessoal, é salvar. Olha lá, tá lá no computador elaborando slides ou então fazendo até a parte escrita já a sua resenha e você esquece de salvar aquilo que está elaborando. É importante salvar, verificar, porque quando você vai para a apresentação tem que estar lá tudo tranquilo, tudo adequado. Imagina chegar no dia da apresentação, levando o seu pendrive e a sua apresentação, seus slides não foram salvos. Então é importante chegar mais cedo, né, testar tudo direitinho para que não ocorra nenhum problema, tá? Então, essas foram algumas dicas para vocês elaborarem os slides, lembrando que é importante estudar todo o conteúdo, não adianta você fazer lindos slides e lá na hora não conseguir explicar. Então, estudem, treinem em casa para no dia da apresentação vocês terem o sucesso almejado, ok? Então, eu desejo sucesso para vocês na apresentação do seminário e tirem quaisquer dúvidas, estamos à disposição de todos vocês. Boa sorte a todos, bons estudos e um abraço.